Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos aqui novamente para nós darmos continuidade ao nosso projeto de leitura, da Palavra de Deus. Estamos aqui não é para a nossa glória, nem para o nosso louvor, para a glória de Deus, amém? Amém, irmãos? Nós estamos aqui com o intuito de te ajudar a conhecer a palavra do Senhor, de Gênesis, Apocalipse, e mostrar que é possível ter um tempo de qualidade para nós não somente lermos a palavra dele, mas meditarmos nela também, onde nós poderemos aí tirar um tempo, sim, para termos um devocional, procurarmos em compêndios, escritos por homens de Deus, pessoas que se debruçaram a pesquisar assuntos teológicos e que nós podemos assim aumentar em conhecimento e sabedoria. Nós temos que ter convicção daquilo que cremos, que acreditamos, para que se um dia a nossa fé for provada, nós possamos permanecer firmes diante da palavra do Senhor, irmãos, Nós vamos ver aqui que muitos não permaneceram firmes, assim como houve os heróis da fé, pessoas que ficaram firmes diante da fornalha, diante do fio da espada, diante de reis e governantes, não negaram a fé do Senhor. Há pessoas também que não permanecem, amém? Se vendem por qualquer coisa, trocam as coisas de Deus por um prato de lentilha, E nós não devemos ser assim. Nós vamos ver aqui sobre a rainha de Sabá, que vem visitar a Salomão para verdadeiramente saber se a sabedoria que ela escutou que ele tinha, as coisas que ela ouviu falar de Salomão eram verdadeiras. Ela vem visitar Salomão. Nós vamos ver também aí que Deus vai suscitar inimigos a Salomão por não permanecer diante da palavra do Senhor. E também nós vamos ver sobre a sua morte e o reino que vai ser dividido, Haverá um reino dividido, em reino do norte e reino do sul, onde após um período de 120 anos do Reino Unido, foi chegado o tempo da divisão, Saul governou por 40 anos, mas caiu no laço da feitiçaria. Davi também governou por 40 anos, mas caiu no laço do adultério. E Salomão, que governa também por 40 anos, cai nas garras da idolatria por causa das suas mulheres e concubinas, que eram mulheres de outras nações, e que Deus tinha ordenado que não era para casar com essas mulheres, Então, nós vamos ver que o homem de Deus ali, que começou fiel ao Senhor, que edificou um templo a ele, e fez tudo aquilo que era maravilhoso aos olhos da nação, ele se dobra diante das suas mulheres, amém? Então nós vamos ver o capítulo 10, 11, 12 hoje, 1 Reis, o sexto livro histórico, onde diz aqui: a rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas e veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujasse em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado em ti,
para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ele e os seus servos. As riquezas de Salomão. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano 666 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao centro, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os seus degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim e bujos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Em toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração, e traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armaduras, e especiarias e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas, e os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 600 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai.
Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o Edomita. Ele era da semente do rei Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz muito jovem, e levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Haddad grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita. No caminho ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel:
eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto aos mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão, e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque está revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão.
Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000, escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. E também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós finalizamos então aqui a nossa leitura do capítulo 10, 11 e 12, onde nós vimos, a presença aqui da rainha de Sabá diante de Salomão, confirmando assim a sua sabedoria e tudo aquilo que ela tinha escutado, sobejou. Nós vimos também que Salomão acabou deixando os caminhos do Senhor, se levando pelas suas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas que ele tinha, que eram adoradoras de outros deuses, e que convenceram a Salomão a edificar altos a esses deuses, e Deus não gostou dessa ação de Salomão e rasgou o seu reino, dizendo que ele seria tirado após a sua morte, quando estaria na mão do seu filho Roboão. Então nós vamos ver aqui que Roboão também não permaneceu diante. Jeroboão foi quem ficou com as 10 tribos de Israel. O reino foi dividido, reino do norte e reino do sul, e Jeroboão ficou sobre as 10 tribos de Israel e também não permaneceu diante do Senhor, irmãos, Então nós vamos ver que muitas das vezes os reis que se levantaram diante de Deus não permaneceram fiéis a ele, Foram 19 reis no reino do norte, 19 reis no reino do sul, e poucos fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Que nós possamos tirar
experiência, né, e alguma coisa dessas lições que aqui estão, né, aprendizado, para que nós não venhamos cometer os mesmos reinos, né, do povo de Israel, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, Deus querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, Deus que é tremendo, é poderoso, é longânimo, benigno, mas que é justiça também, Senhor. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona. É a palavra de Deus que não retorna vazia, mas realiza aquilo, Senhor, para a qual ela é enviada, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, se manifeste sobre as nossas vidas, de maneira tal que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, que não falte nada para os negócios do Senhor em nossas vidas, para a obra do Senhor, a qual o Senhor tem, uma obra de cura, de libertação, uma obra salvífica, Senhor, de regeneração, para nos conduzir diante do Senhor em espírito, em verdade, mediante a ação do Deus Espírito Santo, que nos adorna, que nos embeleza, para o grandioso dia do soar da trombeta, da voz do arcanjo, do alarido, se estivermos vivos, Senhor, e sermos assim arrebatados nos ares, meu Pai, para nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Se estivermos dormidos no Senhor, que nós possamos ressuscitar primeiro para estarmos contigo aí na glória, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, continua no controle, continua na direção, Senhor, de tudo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, que o Senhor venha prevalecer em nossas vidas, abençoando o trabalho das nossas mãos, porque tudo que fizermos prosperará, Senhor. Tudo contribui para o nosso bem, para a nossa bênção e para a nossa vitória. E quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que te pedimos todas as coisas e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus te abençoe, que você continue sendo um vaso escolhido nas mãos dele, que você continue sendo um instrumento poderoso para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?